Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre dois temas muito comuns, que são a depressão e a ansiedade. Temas batidos, temas que a gente já vem conversando, porém são temas que estão sempre em concomitância, temas que ficam difíceis de separar e muitas das vezes esses dois diagnósticos que a maioria dos pacientes que frequentam e vêm buscar ajuda na saúde mental passam por um ou outro desses sintomas e dessas doenças. Como é que a gente vai trabalhar um pouquinho isso? É importante que para você ter um diagnóstico correto, você busca um especialista. A gente já vem conversando sobre isso, que o psiquiatra, às vezes o psicólogo identifica, mas pede a opinião do psiquiatra, porque ele não pode fazer o diagnóstico, mas encaminha para que venha para a saúde mental para um psiquiatra. Às vezes alguns pacientes têm resistência e procuram um neurologista, não está errado, pode acontecer também. Mas o profissional adequado para fazer o diagnóstico dessas duas doenças é o psiquiatra. Dentro do ambulatório, dentro do nosso dia a dia do consultório, nossos pacientes, ele não vem igual um livro. Ah, eu sinto isso, que todo de transtorno de ansiedade está lá no livro certinho. Os sintomas intercalam, até porque a gente não busca ajuda tão rápido, a gente não aceita, a gente tem dificuldade de aceitar que a gente está passando por uma dificuldade e que é uma doença tomando conta da gente. Quando a gente percebe, a gente já está limitado. Tá, Rômulo, então como é que eu faço essa diferenciação entre essas duas doenças que são tão comuns no nosso país e no mundo, principalmente agora, na atualidade? Então é importante primeiro a gente pensar o que elas têm em comum, né? Quais sintomas que são os mais prevalentes. Existem um leque enorme de sintomas, de sinais que às vezes estão lá visíveis para a gente, mas que a gente não percebe. Só um profissional vai conseguir identificar. Um desses sintomas são os problemas de concentração, às vezes os pensamentos muito acelerados. Então são sintomas que tanto a ansiedade quanto a depressão possuem. Outro sintoma também muito comum nas duas doenças é a irritabilidade. A gente fica mais arredio, a gente não quer muito contato, às vezes com pessoas do nosso círculo familiar, do trabalho, a gente prefere ficar mais quietinho num canto. A gente pode ter alterações do sono, seja uma insônia, seja uma sonolência excessiva, elas podem estar até flutuando entre uma e outra, alternando dependendo do momento que a gente está vivenciando. Alterações do peso também são comuns. Às vezes a ansiedade faz a gente comer muito, às vezes a depressão também a gente desconta na ansiedade. E em certos momentos a gente tem uma dificuldade de se alimentar. Pode ser na ansiedade, que a gente não come nada. Tem pessoas que emagrecem muito nos quadros de ansiedade mais grave. Tem pessoas que com a depressão também não se alimentam, então tem uma perda ponderal muito importante. Então são sintomas que tanto uma doença quanto a outra podem coexistir e dificultar o reconhecimento de qual doença está acometendo esse indivíduo. Uma outra situação é aquele cansaço, aquela fadiga. Normalmente vem na nossa cabeça, será que está ficando deprimido? Será que está com algum problema? Mas a ansiedade também gera. Eu brinco com meus pacientes que a ansiedade é uma praga, porque gera tudo que é sintoma que às vezes você possa imaginar. Parece uma bobagem, mas pode ser um transtorno de ansiedade te afetando. Então é importante a gente buscar um profissional adequado. Ah, então Romulo, como é que eu vou fazer? Como é que eu consigo diferenciar? Então o profissional, quando ele for te avaliar, ele também vai começar a buscar alguns sintomas que são específicos de cada doença. Por exemplo, na depressão, um sintoma muito comum é aquela falta de prazer, aquele desânimo para realizar coisas importantes para a gente. Eu não estou falando de coisas necessárias. Por quê? Às vezes você está num trabalho, está passando por alguma dessas doenças e você tem que fazer, mas você não está bem, você não tem interesse. Mas assim, a depressão, a gente tem uma perda de prazer, de vontade, de motivação, de coisas que a gente gosta. Não é só a obrigação, mas do nosso dia a dia. Pode ser o trabalho, pode ser sair com a namorada, viajar. E a gente não percebe, a gente vai se isolando, a gente fica mais quietinho, mais arredio, a gente procura, às vezes, evitar certas situações. Por quê? Porque a gente não está com vontade, a gente não consegue sair. Ah, vou me arrumar, vou buscar ir num aniversário de um amigo. Não, não vou.
eu vou ficar aqui quieto na minha. Pode ir em todo mundo, me deixa. São palavras que a gente prefere ficar quietinho no canto e falar assim, pode ir em todo mundo, me deixa aqui quietinho. É tão bom, num primeiro momento, ficar nessa solidão, nesse vazio que a gente vai sentindo, que a gente não percebe, mas aquilo vai tomando conta, aquilo vai limitando a gente. Então a depressão, ela gera esse sentimento tão complicado, tão difícil, que depois parece que a gente está no fundo do poço, levantando a mão, e o poço é cada vez mais alto, mais difícil de chegar. Com essa paralisação, um sentimento muito comum que a gente passa a sentir, além do vazio, é a inutilidade. Parece que a gente não serve mais para nada, a gente está atrapalhando, a gente é um estorvo na vida das outras pessoas. A depressão faz isso. A ansiedade, ela gera outros tipos de situações, de pensamentos, que são mais específicos, como o pensamento acelerado, o coração parece que ele está pulando, aquela batida mais forte. Será que eu estou passando mal? A mão sua, como se estivesse pegajosa, né? Aquele sentimento que algo de ruim pode acontecer e eu perder o controle, porque a gente não tem um controle, isso é uma característica muito importante. Os pensamentos tomam conta, ficam acelerados demais, então junto com eles podem vir os pensamentos negativos, de que algo errado vai acontecer comigo, com alguém que eu gosto, com alguém que eu tenho um cuidado mais especial. A tensão muscular também ela vai estar presente, porque se eu estou preocupado, se eu tenho uma descarga adrenérgica muito forte, nossa musculatura fica tensa, a gente passa a ter dores no corpo, são frequentes em vários locais diferentes. A gente passa a ter uma preocupação excessiva, que é muito característico, né? A falta de controle, o medo, o pânico de acontecer alguma coisa, mesmo que não tenha nada te acometendo naquele momento. Normalmente, muitas das crises dos nossos pacientes são em momentos que às vezes seriam momentos de relaxamento. Você fala, ah, mas eu estou aqui no estresse, na correria do nosso dia a dia, por que só na hora que eu fui dormir eu tive a crise? Porque naquele momento seria um momento de relaxar, mas não existe um botão de liga e desliga. Seu dia foi estressante, você está acumulando coisas, então naquele momento que você não tem como extravasar, gastar energia, teu corpo bota para fora da pior forma. Então são doenças muito comuns, a gente pode ficar aqui falando sem parar, são vários sintomas, mas o principal que a gente sempre fala, busque ajuda, busque tratamento, são doenças que têm um leque grande de possibilidades de tratar você, te ajudar a ter qualidade de vida, te ajudar a vencer essa dificuldade, a ter uma reestruturação e voltar a produzir, voltar a estar em família, voltar a estar com os amigos, voltar a acreditar em você, porque a gente perde isso tudo. São doenças muito limitantes que precisam de ajuda, não são frescuras, não estão ali porque você quer, mas sim você adoeceu, é importante você ter essa consciência. E se você adoeceu, você precisa de ajuda. Então, busque um profissional adequado, busque uma avaliação psiquiátrica. Se não tiver nenhum problema, você será encaminhada para a devida necessidade que você está passando naquele momento. Espero que esse pequeno vídeo tenha te ajudado a entender um pouco de duas doenças tão complexas, tão limitantes, tão presentes no nosso dia a dia, na sociedade, e que fazem tantas alterações na gente. Se você gostou, curte, dá um joinha, a gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras, vídeos feitos para vocês.